Oi, gente, olá. Eu sou a Larissa Hertal e esse é o seu R7 Fala Comigo. Seja muito bem-vindo. Nesse podcast, o assunto são as doenças cardiovasculares e por isso vamos receber a doutora Bárbara Bufaiad, que é cardiologista, e aí vai poder tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutora Bárbara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Larissa. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, né? As doenças cardiovasculares são sempre uma surpresa, né? Então, a gente tem que ficar atento, porque se a gente for pensar em termos de Brasil, né, já esse ano a gente já teve 61 mil mortes por doença cardiovascular. Né? E dessas doenças cardiovasculares, né, a que encabeça, né, esse grande índice de mortes é o infarto. Em segundo lugar, nós temos o acidente vascular encefálico, né? E são todas doenças que nós temos fatores que podemos atuar para poder prevenir, né? Então, por isso, a importância da gente poder discutir esse tipo de patologia aqui no programa, Sem né? dúvida. Eu ia até te perguntar isso, assim, num geral, quando a gente pensa em cardiologista, a gente pensa no infarto, mas as doenças cardiovasculares são várias, né? São Quais são as que várias. mais afetam o brasileiro? As que mais afetam são o infarto, né? Em segundo lugar, nós temos o acidente vascular encefálico, como eu havia falado, e a gente tem as doenças vasculares periféricas, né? Doenças de aorta. Então, a gente tem outras doenças cardiovasculares que são significativas, mas principalmente o infarto e o acidente vascular encefálico são os que mais nos preocupam, principalmente porque eles são tempo dependentes. Quando a gente consegue identificá-los, a gente consegue intervir e nós temos meios para poder atuar e prevenir esse tipo de patologia, né? Agora Então, se a gente já atuar, né, bem precoce, a gente consegue evitar com que a gente tenha um desfecho, né, principalmente letal nessas patologias. Era exatamente esse ponto que eu ia falar, porque você disse, quando a gente consegue identificar, e lá no início você falou surpresa, né? A palavra surpresa. Existem os casos onde não é diagnosticado? Existe principalmente quando o paciente acaba apresentando sintomas atípicos, né? A gente divulga muito os sintomas típicos, mas principalmente nas mulheres, né, nós temos às vezes sintomas que não são tão típicos. A maioria dos trabalhos que nós temos hoje na literatura foram feitos com um grande número, né, em termos quantitativos de homens, né? É tanto que as grandes calculadoras de risco, na hora que a gente coloca os riscos cardiovasculares, quando a gente coloca a mulher em si, a gente acaba nem encontrando grandes riscos, né? Enquanto que quando a gente modera e pesa com os homens, acaba tendo riscos maiores. Então, nós temos uma diferença, né, também em questão de homem e mulher em termos de apresentação, né? Então, nós temos que ficar atentos, né, em relação a isso. Inclusive de sintomas, tem diferença? Tem, às vezes nós temos diferenças. O sintoma clássico do infarto é aquela dor no peito, a gente caracteriza muito aquela dor que fica entre a região do umbigo e a região aqui da maxilar, né? Então, são áreas de irradiação dessa dor, que você pode ter um aperto, uma pressão. Essa dor pode se localizar bem próximo ao peito, como ela pode ir para outras regiões. Pode ir para o braço, pode ir para a mandíbula. Às vezes, na mulher, ela pode se comportar apenas como um desconforto, né? Um mal-estar. Uma dor muscular nas costas. Então, você tem que estar atento a isso e, principalmente, estar atento aos fatores de risco, né, que essa mulher pode ter, né? Então, tudo isso influencia no caso de você caracterizar essa dor e identificar se realmente ela pode ser uma dor suspeita, né? E quando a gente suspeita, a gente tem que utilizar vários métodos para a gente poder realmente concretizar que aquele sintoma realmente possa ser um quadro de infarto. E não necessariamente é um desconforto ou uma dor intensa. Ela pode ser suave? Ela pode ser um mal-estar. A apresentação típica é aquela dor forte e opressiva, né? Geralmente é aquele paciente que quando chega na emergência ele fica quietinho, né? Tanto que a gente sempre estimula todos as pessoas envolvidas no atendimento a sempre abordar quando vê um paciente assim quietinho, né? Porque ele quer ver se aquele sintoma ele passa, né?
Então, é bom sempre abordar para poder identificar, porque nem sempre ele chega e diz, olha, estou sentindo uma dor aqui, está forte, e eu não estou conseguindo, ele não chega gritando, né? Ele chega quietinho, apertando o peito, então você tem que ficar com uma grande suspeita de que aquilo possa estar sendo um infarto. Agora, você falou do infarto nos homens, nas mulheres, e é importante a gente ressaltar que antigamente 100% dos casos de infarto, pessoas que vinham a óbito, 90% eram homens, apenas 10% mulher, e a gente agora subiu muito o nível, igualou, está meio a meio entre homem e mulher. Por que isso está acontecendo? Isso vem acontecendo muito justamente por conta da mudança do hábito de vida da mulher, né? Hoje, nós somos, as mulheres em si são mulheres mais ativas, elas acabam tendo uma grande carga de trabalho, elas se dividem entre a sua realização profissional, os cuidados da casa, os cuidados com o filho, então elas acabam organizando essas tarefas, e isso também foi algo que suscitou, né, a entrada da mulher no mercado de trabalho, suscitou, né, você estar aberto a mais fatores que poderiam, né, intensificar esse tipo de alteração no organismo da mulher. E o que é importante, a gente sempre tem que entender que, em relação ao organismo da mulher, a gente divide em 3 fases, né? A gente tem a fase da puberdade, a gente tem a fase adulta e a gente tem a fase da menopausa. Uhum. Então, são 3 fases distintas em que a gente tem que ficar de olho sobre os principais indícios de que aquela pessoa, aquela mulher, ela pode estar sob risco de ter maiores eventos cardiovasculares, ou se mais tarde elas perdem, às vezes, aquela proteção do próprio organismo da mulher, né, que principalmente quando a mulher chega até a menopausa, né, que ela perde a proteção do hormônio, do estrogênio, que é um hormônio protetor, e que você aumenta o risco cardiovascular dessa mulher. O que acontecia anos atrás? Como essa mulher ela estava com um nível de trabalho, um nível de estresse diferente do que é hoje, né? Ela começava a apresentar principalmente esses sintomas quando ela chegava na menopausa, né? Hoje não. Só com a queda do Hoje hormônio. A gente já observa que todas as fases das mulheres são importantes, e em todas elas a gente tem que identificar índices e riscos, né, de que a doença cardiovascular possa estar evidente. Então, aumentou o nível de infarto em mulheres pré-menopausa. Isso. Inclusive, eu queria levantar um pouco mais essa questão da mulher, porque tem um senso comum na sociedade de que mulher infarta menos do que homem, mas quando mulher infarta é mais fatal do que homem. Isso é só um ditado popular, digamos assim, da sociedade, ou de fato isso acontece? Não, ou se isso acontece, isso mudou recentemente? Não, eu acredito que isso de fato acontece porque às vezes a gente demora a identificar esses fatores, né, iniciais. Como muitas vezes a mulher pode ter apresentações atípicas, né, isso vai deixando de lado. Por isso que é importante, né, principalmente as mulheres que já tenham esses fatores de riscos identificados, elas já comecem a fazer exames periódicos, procurem o seu cardiologista e já comecem a fazer exames periódicos para poder identificar qualquer risco a mais que ela possa estar sendo acometida. E na hora dos sintomas, sempre lembrar que você pode ter as apresentações atípicas, justamente para você não intervir de forma tardia, porque quando você acaba intervindo de forma tardia, você acaba tendo um desfecho mais significativo, né? Bom, aí agora então, por toda a sua fala, a gente consegue identificar um pouco que o estresse é, de fato, um grande fator de risco para infarto. E, obviamente, as mulheres hoje em dia têm uma carga muito maior do que tinha antigamente, tem uma entrada no mercado de trabalho mais nova também. Então, a gente pode, sim, associar o estresse? Podemos sim, podemos associar o estresse, a mudança, né, dos hábitos de vida. Óbvio, não é só o estresse, a gente também tem toda a dinâmica de hábito de vida, né, alimentação, que acaba não sendo uma alimentação muito saudável, por isso a gente conversa muito sobre o estilo de vida e a adaptação dos hábitos alimentares, e também sobre a necessidade de você fazer atividade física, né, que são fatores protetores,
né? Principalmente quando a gente está mudando, né, toda a nossa condição de vida e de trabalho, de ambiente de trabalho, né? Então não é só o estresse, é um conjunto, né, de fatores. A gente tem o estresse, principalmente a mudança dos hábitos de alimentação e a mudança dos hábitos de vida, se tornando muitas vezes um hábito de vida mais sedentário. Então, para um bom coração, a gente precisa não só ter um cardiologista, a gente precisa ter um acompanhamento nutricional também, psicológico, um acompanhamento interdisciplinar, digamos assim. Isso mesmo, a gente precisa ter um acompanhamento interdisciplinar. Na mulher, geralmente, o primeiro médico dela vai ser o ginecologista, né? Então, aquele ginecologista, naquele momento da sua fase da puberdade, é na hora que ele identifica fatores, que são fatores que possam levar a um risco mais para frente de doença cardiovascular, como, por exemplo, uma menarca precoce, uma síndrome do ovário policístico, né? Quando você começa a introduzir terapias de prevenção para a gestação, começa a utilizar anticoncepcionais, é importante também você observar como que vai ser essa utilização e essas orientações, porque muitas vezes, se você não tem uma boa orientação, você pode levar risco de você ter uma gestação no momento em que você está com excesso de peso, está hipertensa. Então, uma gestação nessa fase, tendo fatores que possam desequilibrar, aumentam maior a chance de você ter doença cardiovascular mais para frente. Então, toda vez que a mulher ela vai dessa primeira fase da sua vida no ginecologista, ele já pode identificar isso e fazer, né, um atendimento casado com um cardiologista, que aí a gente já começa a atuar em cima da prevenção desses fatores cardiovasculares. E óbvio, identificando que precisa ter uma orientação dietética, a gente já faz esse acompanhamento junto com o nutricionista, observando que precisa ter uma orientação em termos de atividade física. A gente já faz um acompanhamento junto com o fisioterapeuta, né, com o educador de atividade física e já faz alguma coisa bem centrada. Hoje a gente fala muito de atendimento centrado àquela pessoa, então a gente muitas vezes adapta, né, para poder ter aquele estilo de vida adequado para aquela pessoa, para que ela consiga cuidar realmente e conseguir prevenir essas doenças mais para frente. A gente conseguiria fazer assim uma lista básica que caberia para toda a sociedade, para homens e mulheres e idades diferentes de, por exemplo, tais alimentos são proibidos de acordo com um cardiologista, né? A gente não está falando aqui com uma nutricionista. E os hábitos que ajudariam muito isso? Por exemplo, tem alguns médicos que valorizam a corrida, outros já falam que uma caminhada já está suficiente. Então, se a gente pudesse fazer uma lista bem ampla, a gente conseguiria? Na verdade, isso daí vai depender da característica de cada pessoa, né? De cada indivíduo. E também a adaptabilidade dele em relação às dietas e às atividades, né? A gente geralmente orienta, desestimula comer alimentos com alto teor de sal, né? Condimentados, que acabem utilizando muitas conservas, que aquilo ali acaba tendo um grande teor de sal, né, na sua composição, diminuir grande quantidade de frituras, utilização de gordura trans, que a gente sabe que isso daí é prejudicial à saúde. Em relação à atividade física, a gente tenta adaptar inicialmente aquele estilo individual para aquele indivíduo, porque não adianta você tentar pegar muito pesado, né? Porque a pessoa desestimula na hora que a pessoa está começando. Então, se uma pessoa que está começando agora, geralmente a gente orienta fazer atividades com 30 minutos. Se a gente fizer atividades com 30 minutos todos os dias, você já consegue ter um impacto no seu risco cardiovascular. Uma caminhada leve já conta? Uma caminhada, você pode começar com uma caminhada leve, depois mudar por uma corrida, um trote, né, que a gente orienta, uma bicicleta, e não esquecendo que hoje já é bem
nítido dentro dos trabalhos é a realização de atividades físicas que aumente a massa muscular. Porque quando a gente faz atividades físicas que aumente a massa muscular, a gente faz com que esse músculo trabalhe à noite também para a gente, né? Então, a gente tem todo um trabalho durante o dia e à noite, você estimulando esse músculo, você vai ter o trabalho desse músculo à noite e com isso você consegue ter também um hábito de vida mais saudável. Massa muscular essa que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo, né? Então seria interessante quanto mais novo a gente produzir uma certa quantidade para usar como uma poupança para mais tarde. A gente na verdade, a gente isso. tem que ter uma continuidade, entendeu? Porque quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo não só massa muscular, a gente vai perdendo cálcio, né? A gente vai perdendo fósforo, a gente vai perdendo outros íons essenciais dentro do nosso organismo. Então, tudo tem que ser um equilíbrio, né? É tanto que eu, por exemplo, voltando um pouquinho mais ao exemplo das mulheres, né? Quando você começa na fase da menopausa, né, do climatério, indo para a menopausa, que você muda completamente o seu organismo, muda completamente a sua dinâmica, né? Se você não tiver desde o início um hábito saudável e você continuar ainda se alimentando da mesma forma e fazendo aquela quantidade de exercício mínima que você fazia, que acaba sendo, né, sem ter uma orientação, um exercício não tão adequado, você vai acabar tendo um aumento de peso de 5 quilos por ano. E quando você começa a ter esse aumento de peso, você acaba tendo o quê? Aumento de gordura visceral, né? Essa parte abdominal, que é fator de risco para doença cardiovascular. Você começa a ter resistência à insulina, que é um fator de risco para doença cardiovascular. Você aumenta os níveis de colesterol, que são fator de risco cardiovascular. E fora que você acaba sendo um indivíduo um pouquinho mais inflamado, que também aumenta o risco de doença cardiovascular. Então, assim, o ideal é que a gente já comece desde o início. Óbvio, não começou, chegou nessa fase de idade mais avançada, não quer dizer que você não tem chances de começar a mudar seu hábito de vida. Vai ser mais difícil de você se adaptar, porque você estava acostumada com outro tipo de estilo de vida. Mas é importante que você tente se adaptar. E a outra coisa, até por conta dos íons também. Como a gente perde muito cálcio, que é um íon importante em relação à nossa manutenção da saúde óssea, né? Quando a gente faz atividades físicas de tensão, não basta você ter só o cálcio circulante no seu organismo, você tem que fazer com que ele se deposite no seu osso. Então, fazer atividade física, principalmente essas de tensão, que aumente a tensão nos ossos, aumente massa muscular, faz com que você propicie a deposição do cálcio nos seus ossos. E assim, você começa a trabalhar e evitar, né, que você progrida uma osteoporose e acabe tendo maior risco de fraturas, né, futuras. Em relação ao álcool e ao cigarro, também interfere? Com certeza, tanto o álcool quanto o cigarro, né? Ambos são fatores de riscos importantes para a doença cardiovascular. Eles aumentam radicais livres, né? Eles mexem, eles alteram a parede do vaso, eles atuam também em acelerar o envelhecimento desses vasos. Então, é importante a gente sempre conversar com o indivíduo sobre as questões de tudo em excesso é um problema. E principalmente o tabagismo. O tabagismo, ele realmente repercute de uma forma significativa nas doenças cardiovasculares. O álcool, então, seria mais um tabu desses criados na sociedade, visto que muita gente ouviu falar de que um cálicezinho de vinho no final do dia faria bem ao coração. Isso é um mito? Na verdade, o que a gente sempre fala, sempre é um equilíbrio, nada em excesso, né? Geralmente, até quando a gente conversa sobre vinho, a gente geralmente orienta a utilizar o vinho seco, né? Mas assim, você pode, não todo dia, mas pode tomar esporadicamente. Não é o ideal que você realmente tome todo dia. Tá certo. Voltando então para as mulheres, o infarto hoje ele é a principal causa de morte entre as mulheres, inclusive superando o câncer? Sim, sim. O infarto, ele hoje, ele ocasiona óbito nas mulheres em torno de uma causa de 8 vezes mais óbito nas mulheres
do que quando... E mulheres não é de apenas uma faixa etária, mulheres de todas as faixas etárias, engloba todas as faixas etárias, 8 vezes mais do que o câncer de mama, que é o câncer mais prevalente dentre todos os cânceres que a gente tem, né, na qual a mulher tendo um risco maior, né? Agora, falando na sociedade como um todo, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 400 mil brasileiros morrem de doenças cardiovasculares todos os anos, o que representa 30% dos óbitos no geral, né? Quais são esses motivos, ou o motivo para esse número de doença cardiovascular ser tão elevado? Eu acredito que que a gente já tem, né, tantos trabalhos que mostram isso, a questão da prevenção, né? O primeiro ponto, prevenir, começar a mudança dos hábitos de vida. A partir do momento que você diagnostica algum tipo de fator de risco que possa ser tratado, já começar a tratar, né? E essa identificação ela começa a partir do momento que a gente tem consultas regulares ao cardiologista, aonde a gente começa a fazer exames específicos, né, e regulares para que sempre a gente tente diagnosticar de forma precoce. A partir do momento que você diagnostica, começamos a fazer todo um trabalho de prevenção. Com isso, você consegue retardar, né, a possibilidade de você ter doença cardiovasculares. O que acontece hoje é que a gente vê que hoje a gente anda com uma vida muito acelerada, né? Então, nessa questão de estar com a vida muito acelerada, muitas vezes a gente não coloca como se fosse um hábito ou como se fosse uma rotina, a gente fazer todo um check-up, né, anual. E não só o check-up anual, a gente também não se preocupa com a qualidade do que a gente está se alimentando, né? Com um pouco de tempo, com um tempo reduzido, a gente acaba fazendo essa alimentação de qualquer forma. E a atividade física, ela tem que entrar na nossa vida como se fosse escovar o dente, né? E muitas vezes, quando a gente acaba tendo um aumento, uma necessidade a mais, muitas vezes, de trabalho, a primeira coisa que a gente diminui é a possibilidade da gente fazer uma atividade física. Hoje eu não vou poder fazer essa atividade porque eu preciso entregar tal ponto no meu trabalho, extra, e aí a academia fica para fora. E aí fica para o lado, né? Então a gente tem que colocar como se fosse um hábito de vida mesmo, né? É como se você fosse almoçar, como se você fosse tomar um café, como se você fosse escovar o dente, como se você fosse tomar um banho, porque não precisa de muito tempo. Você já fazendo uma atividade todo dia que te englobe 30 a 45 minutos, você já está conseguindo prevenir, né, algum tipo de fator de risco. E às vezes é alguma atividade que a gente nem pensaria que seria uma atividade. Por exemplo, trocar o elevador pela escada. Sim. Dá para incluir um pouco mais ali nas suas tarefas mesmo do dia a dia, sem de repente você tirar um tempo específico para ir numa academia, para ir num clube, praticar de fato uma atividade física, mas tem algumas no dia que dá para fazer, né? Umas substituições. Tem algumas substituições que dá para a gente poder, né, fazer para você não ficar tão sedentário, Sim. né? Então, perfeito isso que você falou, trocar um pouquinho o elevador por subir uma escada, né? Até mesmo, vai utilizar uma escada rolante, vamos utilizar ali a escada do lado. Dar uma né? volta um pouco maior ao invés de um caminho reto. Ou deixar de Reto. pegar, às vezes, o carro num caminho curto até o trabalho, ou qualquer outro compromisso do dia, e fazer uma caminhada de alguns quarteirões, já ajudaria, Já ajudaria. E a outra coisa que é algo que também vem muito em voga, é a gente trabalhar a nossa parte do psicológico, né? A gente tentar tirar um horário do dia para a gente dar aquela relaxada, né? Acalmar porque mesmo. Acalmar o corpo, acalmar a mente, porque até essas atividades muito intensas que fazem com que a gente também acabe sendo mais agitados, né? E muitas vezes a gente quer tudo para aquela hora, né? Faz com que a gente se torne e estimule toda aquela parte adrenérgica dentro do nosso organismo. E ser muito adrenérgico também ocasiona fatores inflamatórios no nosso organismo, né? Então, tirar um tempo do dia para dar uma relaxada,
parar, tentar, mesmo que você não tenha assim, uma experiência em fazer uma meditação, uma experiência em fazer, né, um yoga, dá para você ficar tranquilo, relaxado, pegando aquele livro que você gosta, senta, dá uma lida, relaxa, que você vai diminuindo um pouquinho aquela sua parte adrenérgica. E quando você diminui essa parte adrenérgica, você também estimula e propicia uma melhor qualidade, né, e uma ação saudável no seu organismo, né? Enquanto você estava falando, até pensei aqui numa possibilidade nova, que é um recurso novo da nossa sociedade, que é o uso demasiado das telas, né? Inclusive esse momento em que, de repente, muita gente está achando que ficar ali no celular, se distraindo mentalmente com as telas, pode estar, ao invés de beneficiando, de causando esse relaxamento, pode estar adrenalizando ainda mais, né? Dependendo do que está sendo visto. Isso mesmo. E não só o que você está vendo, né? Mas também toda aquela questão de luz, né? De som. Tudo isso também estimula vários sistemas, né? De sentidos, né? Do organismo, que vai até, né? a decodificação do cérebro. E também pode, né? Propiciar aumento dessa parte adrenérgica também. Então, seria um ambiente tranquilo, calmo, sentado, ouvindo uma música, né? Uma musicazinha tranquila, ler um livro, que isso daí já é um ponto positivo também para você poder diminuir um pouquinho essa parte adrenérgica. Só de fechar o olho e prestar atenção na respiração, eu costumo fazer isso, já me acalma bastante, já é aquele momentinho ali do dia em que a gente dá uma baixada. Importante a gente falar do sono também, né? Seria ideal quantas horas de sono para que o coração se beneficie com isso, porque é um momento de descanso. A gente geralmente orienta de 8 a 10 horas de sono, né? Menor que isso, você muitas vezes não consegue recuperar, né, toda aquela carga, né, de energia que você acabou utilizando durante o dia, né? E não é só o tempo do sono, a qualidade do sono, né? O ideal é que você tenha um sono com uma qualidade de sono tranquila. E por que isso daí é importante? Hoje, a gente observa muito que não ter uma qualidade de sono adequada faz com que aumente a possibilidade de você ter níveis pressóricos mais elevados. E não só níveis pressóricos mais elevados, aumenta as chances de você ter eventos de arritmia cardíaca, né? Além de você também não estimular a produção de hormônios que são necessários, né, durante o período do sono e que são protetores também, né? Então, é importante, sim, a gente ter tanto horário quanto uma qualidade de sono, um sono de boa qualidade, né? Existem indivíduos que muitas vezes eu recebo no consultório, né? Eu costumo perguntar muito, né? Quantas horas você dorme? Como é a sua qualidade de sono? Você ronca? Você acorda, né? Cansado. Engasgado? Você fica cansado durante o dia? Porque muitas vezes a gente consegue identificar essa má qualidade do sono fazendo um exame que se chama polissonografia digital, na onde ele vai me dizer se aquela qualidade, aquele tempo de sono realmente está adequado. E já me dá indícios de que a gente precisa realmente rever, né, observar e muitas vezes procurar um especialista que seja focado em distúrbios de sono, que a gente precisa muitas vezes atuar em conjunto para poder melhorar aquela qualidade de sono daquele indivíduo. Para que de fato o sono seja reparador. Seja reparador e realmente adeque toda a energia que você vai precisar para o dia seguinte. Agora, doutora Bárbara, você falou sobre a pressão arterial. Eu estava lendo que estudos recentes, principalmente na Europa, já baixaram o nível da pressão arterial, né? A gente considera que 12 por 8 uma boa pressão, mas que parece que na Europa já estão aplicando 11 por 8 ou 12 por 7 como sendo o ideal. As diretrizes hoje já avogam, né, a questão do 12 por 8. Porém, é outro ponto que a gente tem que ver de forma individual, né? Em indivíduos, né, que não são indivíduos de idade avançada, que acaba não tendo fatores de risco ou algum tipo de evento que tenha propiciado alguma alteração, né, no seu organismo, a gente
tenta realmente chegar a esse nível porque acaba sendo uma faixa protetora. Então, o indivíduo jovem, o indivíduo daí com a idade até uns 40, 50 anos, né, que acaba tendo uma constituição de vasos arteriais diferentes, a gente tenta alcançar até 12/8 ou até menos. Porém, idosos de 80, né, 70, 75, 80, 90 anos, eles não toleram muito esses níveis pressóricos. E muitas vezes esses níveis pressóricos, na hora que a gente avalia em consultório, pode ser até um pouco falseado, porque ele tem uma constituição arterial um pouco mais diferente, Ele tem uma constituição arterial com umas artérias um pouco mais duras. Então, a gente não tenta chegar a esse nível, principalmente porque você pode trazer sintomas a esse indivíduo. Então, a gente vai até o nível em que ele tolera, entendendo que, dependendo da idade, a gente não vai conseguir chegar a esse nível, porque senão a gente vai propiciar sintomas, né? Vão ser indivíduos que podem ter oscilações da pressão a ponto de ter um desmaio, se sentir cansado na hora que for fazer algum tipo de atividade, porque os níveis pressóricos estão abaixo realmente do ideal para ele. Isso em qualquer idade? Não, se apresentar esses sintomas. Principalmente em idosos, 75, 80, a gente tende a não ser tão agressivo na diminuição dos níveis pressóricos. Já mais novo? Já mais novo. Os sintomas mais alertas, assim. Né? Já mais novo. A gente vai tentando chegar até o nível pressórico que seja o mais ideal para ele. O ideal é sempre levando em consideração o corte de 12/8, porém, se a gente conseguir diminuir um pouquinho mais e ele se sentir bem, fica adequado. Em relação aos exames, tem uma idade onde as pessoas deveriam começar a fazer um check-up anual, ou desde sempre, ou diminuir esse tempo a partir de determinada idade? A literatura coloca que a partir dos 40 anos, todo indivíduo tem que realizar um check-up. Abaixo de 40 anos, se você tem fatores de risco identificáveis, o que são fatores de risco identificáveis? Se você tem história na família de hipertensão, de diabetes, de níveis de colesteróis elevados, se você é um indivíduo que tem um excesso de peso, no caso da mulher, como a gente conversou antes, se você identificou na época da puberdade que ela teve uma menarca precoce, que ela teve ovário policístico. Então, todos esses fatores são fatores de riscos que fazem com que você, o mais precocemente possível, você procure realizar um check-up anual. E nisso você pode fazer antes dos 40 anos, se você tiver esses fatores de riscos identificáveis. Agora, um assunto novo, relativamente novo na sociedade, é a questão das crises de pânico, das crises de ansiedade. No que isso interfere? Qual é a relação da doença cardiovascular, do infarto e das crises de ansiedade? Foi o que a gente conversou. Crises de ansiedade, esse ambiente de vida um pouco mais agitado, né? Ele faz com que o nosso organismo ele se torne mais adrenérgico, e quanto mais adrenérgico, mais a gente acaba liberando também, né, radicais livres, que são substâncias que prejudicam o nosso organismo, né? Então, assim, o estresse, a ansiedade, com certeza a gente tem que criar defesas para que eles não suscitem e ocasionem e colaborem para fatores de riscos adicionais que a gente possa ter no nosso organismo. Isso piora a situação da identificação do paciente para vocês? Porque eu posso falar particularmente por mim, que eu já tive mais de uma vez crise de ansiedade, e é inacreditável como os sintomas são exatamente de um infarto, né? Eu senti uma pressão do lado esquerdo, eu senti um desconforto do lado esquerdo, eu senti irradiando para minha mão toda até a ponta do dedo, e a gente como paciente, a gente não tem a menor ideia, a gente não tem como distinguir se é uma crise de ansiedade ou se é um infarto. Larissa, isso é mais comum do que a gente imagina, e a gente não pode subestimar. Tá? Se chega algum indivíduo com esse tipo de sintoma ou esse tipo de relato até você, a gente realmente tem que fazer exames específicos para poder identificar se ele realmente está tendo um evento agudo naquele momento, né? E se ele não tiver, se ele apresenta fatores de risco para ter,
para a gente já poder começar a tratar e já começar a combater. Então, a gente não pode desprezar esse tipo de sintoma. A gente só pensa que possa ser uma ansiedade, né, um estresse que possa estar colaborando para esse tipo de sintoma depois que a gente faz toda uma bateria de exame e realmente afasta a possibilidade de ter algo agudo naquele momento. Mas essa parte psicológica, ela tem que ser tratada. A gente tem que também tratar e cuidar do cognitivo do nosso paciente. Começou a sentir esses sintomas, sendo infarto ou sendo uma crise de ansiedade, tem que procurar uma emergência. Procura uma emergência, a gente identifica se realmente está tendo um evento agudo, descartou aquele evento agudo, você passa a acompanhar a nível ambulatorial, até para poder prevenir que esse tipo de sintomas aconteça, porque ele acaba diminuindo muito a qualidade de vida daquele indivíduo. Então, você tem que tratar aquilo e, a partir do momento que você identifica, fazer um acompanhamento ambulatorial específico. E chegando na emergência, como que é descartado o infarto? Geralmente não, isso daí já é uma rotina, porque a gente já tem uma rotina bem definida, né, nos hospitais. Na hora que o indivíduo chega com uma suspeita, a gente tem que realizar aquele eletro o mais rápido possível. A gente geralmente tem que realizar esse eletro em até 10 minutos, isso daí já é bem determinado em diretriz, e ao mesmo tempo que você está realizando esse eletro, você já vai colhendo histórias do indivíduo, identificando fatores de risco, identificando e caracterizando melhor aquele sintoma que ele está tendo. E a partir do momento que a gente tem esse eletro em mãos, a gente identifica se realmente ele está tendo um infarto, que a gente chama de infarto com supra, de ST, que é o infarto pior e mais extenso e que a gente tem que atuar de forma imediata, né? Então, quando a gente identifica esse tipo de infarto, a gente gera toda uma cascata de heart team dentro do hospital, chamando hemodinamicista, né? Para poder levar para a sala de hemodinâmica e abordar de forma imediata aquele vaso. Em hospitais que você acaba não tendo, né, o serviço de hemodinâmica, existe medicação que pode ser feita para poder desobstruir aquele vaso. Se aquele eletro não te mostrar nenhuma outra alteração específica, aguda, de forma imediata, a gente começa a colher exames de sangue. Os exames de sangue já são até colhidos, porém, eles vão ter uma validade maior nesse momento, porque você pode ter um infarto sem ter tido uma alteração no eletro tão significativa. Mas né? no exame de sangue vai apontar. No exame de sangue vai apontar se você teve alguma alteração nas enzimas do seu coração. Existe uma forma de comportamento dessa enzima, que a gente diz que ela faz uma curva que é sugestiva de infarto, né? E a gente vai abordar da mesma forma, com a diferença que eu não preciso de toda aquela agilidade imediata para poder desobstruir o vaso. Eu posso já lançar mão de outras medicações, preparar melhor aquele paciente, aquele indivíduo, e assim fazer, né, a abordagem hemodinâmica de uma forma mais adequada, né, com mais tranquilidade. Porém, mas mesmo assim tem um tempo, tá? A gente não pode ultrapassar 12, 24 horas para essa abordagem, tá? A gente, na grande maioria dos hospitais, principalmente no hospital que eu trabalho, a gente tende a abordar com menos de 12 horas quando a gente tem essa identificação. E temos aqueles indivíduos em que o eletro, sem nenhuma grande alteração específica, as enzimas do coração também sem nenhuma grande alteração específica e o ecocardiograma também sem nenhuma grande alteração específica, né? Nossa, mas aí fica difícil. Mas mesmo assim a gente avalia, né? Estratifica de outras formas. A gente pode fazer um teste ergométrico, a gente pode fazer uma angiotomografia de coronárias, uma cintilografia, um ecoestresse. Isso daí vai depender do grau de risco daquele indivíduo, porque muitas vezes a dor daquele indivíduo, ela só se manifesta na hora que você está fazendo alguma atividade física. E que em repouso você estabiliza, o fluxo volta, né, para os músculos cardíacos e naquele momento você não consegue identificar, né? Então você tem outros métodos de estratificação para poder você avaliar que realmente aquele indivíduo
não está sobre o risco de ter uma isquemia ou uma angina, porque aí já não é um infarto, né? O infarto é quando você tem realmente necrose do músculo. A angina não. A angina não necessariamente você vai ter aquela necrose, né? Você vai ter um sofrimento que pode não alterar o eletro, pode não alterar o exame de sangue e pode não alterar o eco naquele momento, porque você não está sob estresse ou fazendo algum tipo de atividade física. Então, eu acho que ficou muito claro, né, doutora Bárbara, o quanto que a gente precisa se preocupar com a saúde do nosso coração e já aí de antemão, já quero te agradecer pela presença aqui no nosso R7 Fala Comigo e te deixo à vontade para você falar suas últimas palavras. Então, convidando as pessoas para cuidarem da saúde, né? Sim, eu acho que um dos fatores mais importantes é a gente trabalhar com prevenção, tá? E essa prevenção ela tem que começar desde cedo. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com prevenção, começa a fazer os check-ups regulares e desde a infância já comece a ter hábitos de vida saudáveis, isso já faz com que a gente diminua em grandes chances a possibilidade da gente desenvolver um risco cardiovascular mais para frente. E outro ponto, sentindo alguma coisa, tem que procurar o seu cardiologista, o seu médico, que às vezes existem pessoas que têm médicos, né, específicos na família, ou até mesmo um serviço de emergência, porque quanto mais precoce a gente atuar, e aí eu não estou falando só de infarto, mas estou falando também em questão do acidente vascular encefálico, a gente consegue prevenir sequelas e fazer com que a gente tenha uma reabilitação mais rápida desse indivíduo. Muito obrigada, espero que você tenha gostado, você volte sempre que possível, sempre que puder, a gente vai adorar contar com a sua colaboração aqui no nosso R7 Fala Comigo. Obrigada, doutora Bárbara. Larissa. Gente, esse foi o nosso R7 Fala Comigo. Hoje a gente abordando o assunto doenças cardiovasculares com a doutora Bárbara. Espero que vocês tenham gostado. Se faz algum sentido para você encaminhar esse link para alguém que você ama, que você acha que pode estar precisando desse tipo de ajuda, fique à vontade e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.